Boa noite, Cris. Alguém, por favor, aí me dá um comentário se o som está bem. Eu sei que a música está alta. Áudio ok. Muito obrigado, Cris, de Porto Alegre. Coloque a sua cidade, de onde você está assistindo. Coloque seu nome aí. E nós vamos começar nossa live a partir de 9 horas e 4 minutos aqui no computador. Eliane Martins, tudo ok? Muito obrigado pelo retorno, pelo feedback. E é muito bom ter a participação de vocês, é muito bom contar com a presença de vocês. Você que estão assistindo agora, no momento ao vivo, e vocês que vão assistir posteriormente. Nós temos a Lélia de Santiago, a Camille, querida aluna do Colégio Militar, boa noite. Rita Fontela, boa noite. Nós temos aí bastante comentários que às vezes não consigo acompanhar. Leoveral e Juí, boa noite. Coloque a sua cidade, Santiago. Teve alguém que comentou Santiago, passou no celular rapidamente, mas aqui no computador ainda não atualizou. Quando aparecer aqui, eu digo para vocês. Bom, boa noite. Muito bom ter a participação de vocês. Você que está assistindo agora, por gentileza, compartilhe. Rita Fontela, Santiago, seja bem-vindo, Rita Fontela. Você compartilhe para nós esse vídeo, se julgar que pode compartilhar. A Rebeca Manuela está dando ok do áudio também. Se você achar que não é o caso compartilhar, não compartilhe. Mas compartilhando, você está ajudando a divulgação aí da ideia. A Cristiane Bevilacqua, boa noite. Cristiane de Santa Maria, som ok. Muito obrigado, Cristiane, pelo feedback. Juliana Salete, boa noite. Júlia de Castilhos, é muito bom ter a participação aí de bastante cidades. Vocês percebam que a internet ela é uma ferramenta fantástica. A Rebeca, Nova Petrópolis. Clarice Santiago, boa noite. Lidiane Flores, ok. Lidiane é de Santa Maria. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa participação. E hoje nós vamos falar sobre democracia liberal, sobre corrupção. Vamos comentar um pouco de acordo com um ponto de vista de alguém que é professor de literatura, de alguém que é formado em letras, de um ponto de vista de um educador, tem mestrado, doutorado em educação. Eliane Martins colocando que é de Santa Maria. Muito obrigado pela sua participação. Então, o ponto de vista que será apresentado aqui é de alguém que tem uma cidadania, que é um cidadão que gosta de ler, é fã de leitura, então eu leio bastante, mas a minha formação específica, além da formação militar, da Academia Militar das Agulhas Negras, com muito orgulho, eu também tenho uma formação em letras, mestrado e doutorado em educação. E aí até a Rodrigues está dizendo Canela, deve estar friozinho aí em Canela, aqui em Santa Maria está friozinho, não como o invernão passado, mas tem um friozinho aí. Canela deve estar um pouquinho mais gelado, né? Se bem que ultimamente Santa Maria está se aproximando aí da Serra Gaúcha nos últimos anos, né, em questão de frio. Mas nós vamos comentar hoje sobre a questão da democracia, mas da ótica, do ponto de vista de alguém que é formado em letras e fez mestrado em doutorado em educação. Então não eu deixo claro, o ponto de vista de um filósofo, não é um ponto de vista de um economista, não é um ponto de vista de um historiador, e sim de um educador que gosta de ler, gosta do assunto, um professor que trabalha na área das artes, porque a literatura ela está dentro do contexto das artes, e também trabalha a questão da educação. Então a educação no sentido amplo, ela transpassa, né, ela passa por diversas áreas. Então, no mestrado e doutorado em educação, graças a Deus, com muito orgulho, com muita honra, com muita felicidade, eu tive contato com colegas de diversas formações. Lá no doutorado em educação eu tive contato com um advogado, eu tive contato com um historiador, com um geógrafo, economista, tantas áreas que é injustiça comentar algumas, citei algumas aqui só a título de exemplo. Então, eu vou apresentar esse ponto de vista já partindo de um ponto de vista de um educador. Regina Lopes, um abraço, amigo Giovanni
Deves voltar a Tupã-Seretã. Vou voltar. Podemos fazer aí palestras. Quem quiser conversar sobre palestras, cursos, pode entrar em contato via Messenger e conversar com a gente a respeito. Eu tenho muito orgulho, muita vontade, muito amor pela parte da educação e pela parte de ser um palestrante, de realizar palestras e cursos em diversas cidades. Mas, enfim, nesse ponto de vista de educador, de professor de português, e durante o doutorado em educação e posteriormente a isso, eu tive uma oportunidade muito grande de ler a respeito de educação, de ler, por consequência, a respeito de política, de democracia e de questão da educação e sociedade. Porque quem trabalha na educação sabe que a educação ela não pode se desvincular da sociedade a que ela pertence. Isso é básico, isso é natural, isso faz parte. Enfim, nessa educação em sociedade, a nós professores, a nós educadores, né, nós temos aí uma sensibilidade, uma procura muito grande do assunto política, corrupção, democracia. Então nós temos ali Fontela, Ernesto Fontela, natural de Santiago, mas mora em Canoas, Grande Porto Alegre. Um abraço a todos. Seja bem-vindo, Fontela, ao nosso debate. E a democracia, a minha concepção, que eu vou apresentar para vocês, democracia aqui, ela está relacionada a esse viés, a esse olhar de educação. Enfim, abordar democracia e corrupção, democracia liberal e corrupção, é um assunto muito amplo, não vai ser nessa meia hora que a gente vai conseguir esgotar tudo isso, mas eu vou debater com vocês alguns conceitos que eu gostaria que vocês participassem, comentassem. E o primeiro ponto a respeito disso que eu gostaria de comentar com vocês está num dos conceitos desse cara aqui, Humberto Maturana. Esse é um dos livros dele. Humberto Maturana, um pensador chileno, ele coloca nesse livro, o título do livro é Emoções e Linguagem na Educação e na Política, Humberto Maturana. É um livro fino que eu recomendo a todo mundo que faça a leitura. Neste livro, ele diz o seguinte: existem discussões lógicas e discussões ideológicas. A discussão lógica, pessoal, é aquela que 2 mais 2 é igual a 5. A partir do momento que você me comprovar que 2 mais 2 não é igual a 5, eu vou passar a acreditar em você que 2 mais 2 não é igual a 5 e vai cessar qualquer discussão. Só que a discussão, o debate, a discussão ideológica, ela passa pela subjetividade, passa pela historicidade de cada indivíduo. Então, na discussão ideológica, você pode defender que 2 mais 2 é igual a 5, ou 2, você defender, né, para jogar sobre mim a culpa, você pode defender que 2 mais 2 é igual a 4, e eu defender que 2 mais 2 é igual a 5. Nesse debate, nessa discussão ideológica, se você tem a convicção que 2 mais 2 é igual a 4 e eu tenho a convicção que 2 mais 2 é igual a 5, ideologicamente falando, e não na discussão lógica, no final do nosso debate eu vou sair crendo que 2 mais 2 é igual a 5, mais convicto ainda, e vice-versa. Você poderá, numa discussão ideológica, sair dizendo que não, 2 e 2 é igual a 4, ele está errado, está defendendo que 2 e 2 é igual a 5. O detalhe é que a discussão ideológica, por ela ser subjetiva, por ela estar na crença, estar na subjetividade, estar nas convicções de cada indivíduo, ela dificilmente chegará a um consenso quando houver a discussão. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque durante todo esse vídeo, essa meia hora de debate, alguns vão só entrar e sair, que é o mais comum, é o mais natural, outros vão acompanhar do início ao fim, outros vão assistir posteriormente, né? Principalmente se você que está entrando e saindo, se você que está participando compartilhar, outros vão assistir posteriormente. Nós vamos ter, cada um de nós, as nossas convicções. E o meu objetivo aqui é falar
é comentar a respeito de democracia, mais especificamente um aspecto voltado mais para o liberal, e falar sobre corrupção, que assola o nosso Brasil. Enfim, dentro deste objetivo de democracia e corrupção, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês de forma geral, que a concepção de democracia ela veio sendo construída no decorrer da história, tem divisões de democracia, se fala de, por exemplo, democracia participativa direta, ou seja, na democracia participativa direta, todos os cidadãos do país participariam das decisões. Então essa democracia participativa, ela aconteceu lá no início pelos gregos, né? Mas é uma democracia que, na verdade, era participativa, mas não era participativa. Por quê? Porque quem participava da decisão era o cidadão grego livre e homem. Então a mulher não participava, o negro não participava, o escravo, melhor dizendo, não o negro, né? O escravo não participava, né? Então essa democracia ela era participativa por quem podia participar. No decorrer da história, nós passamos por uma democracia indireta, ou seja, uma democracia representativa. Já que todos não podem participar das decisões dos governos, né, uma parte da população vai participar dessa decisão. E essa parte vai ser colocada, vai participar da decisão como? Por uma representatividade, ou seja, o povo como um todo vai eleger representantes, né? Vai eleger representantes e esses representantes vão governar por com o objetivo de um bem comum do povo. Nesse conceito de democracia, eu queria colocar um pensamento aqui de maneira geral, de um filósofo do Nietzsche, tá? Um pensamento geral dele, que foi utilizado tanto para o bem quanto para o mal, né? Então vamos lá, o próprio nazismo se utilizou desse pensamento, ou de parte do pensamento do Nietzsche, né? A própria meritocracia, ela se utiliza também de parte desse pensamento. Vamos lá, o Nietzsche ele dizia de maneira geral, assim, ele dizia o seguinte, em determinado momento ele escreveu livros que eu tenho aqui atrás, eu tenho uns 4, 5 livros de Nietzsche, eu não li todos, li Além do Bem e do Mal, li o do Zaratustra, eu li não todo, confesso para vocês, porque é o livro mais complicado dele, é no momento que ele está no último semestre de sanidade dele, que é o Et Homo, Eis o Homem, né? Mas dentro da ideia do Nietzsche, a democracia ela é imperfeita. Por quê? Porque ele escreve coisas do tipo: a quem interessa a democracia? Vamos lá. Se o voto para todo mundo, né, e eu vou pular essa parte, vocês vão ver que eu não concordo com esse tipo de pensamento, mas é um pensamento que foi utilizado. A quem interessa a democracia? A democracia interessa aos que estão intelectualmente desenvolvidos, com um interesse maquiavélico, segundo o pensamento de Nietzsche, porque o voto da pessoa que não é cidadão propriamente dito, ou seja, que não sabe votar, ele tem um peso igual daquele indivíduo que sabe votar, certo? Isto, eu tenho ali, assim, do Zaratustra, muito bom, ali ela está colocando o título, né? Esse livro é fantástico e de fácil entendimento, todos deveriam ler. A quem interessa a democracia? Se o voto de quem sabe, ou seja, de quem tem um conhecimento, quem tem a cidadania completa, é igual ao voto de quem não tem a cidadania completa e não sabe votar. Então ele faz esse pensamento e ele faz essa crítica e ele diz o seguinte, é a mesma coisa, vamos lá, comparar um jogador bom, um Pelé e Giovanni Pazzini. Se nós fôssemos votar para a direção da Confederação Mundial de Futebol, ou mesmo da CBF, e o Giovanni Pazzini participa lá da CBF, né?
joga mal bola, joga pelada 2 vezes por semana, mas joga mal futebol. Mas ele, Giovanni Pasini, tem o mesmo direito a voto do Pelé. Então, como você pode comparar esses 2 votos? Claro que esta é uma crítica de Nietzsche, justamente a condução de uma massa que não sabe utilizar a própria cidadania. A contraposição a isso talvez seja melhorar e não anular o voto desse indivíduo que não age com a cidadania completa, e sim melhorar a concepção dele de cidadania. Então, o Nietzsche usou esse pensamento, né, dizendo o seguinte, que nós deveríamos ter uma aristocracia, mas uma aristocracia com uma representação, uma aristocracia intelectual que pudesse decidir por esses indivíduos que não sabem decidir, certo? Só que isto, determinado ponto, pode conduzir a governos que são ditatoriais, governos de exceção. Então perceba o seguinte, é um pensamento um pouco complicado. Ok, né? E aí posteriormente o Churchill, né, ele lança um pensamento mais ou menos assim, não vou dizer certinho, né? Aí a Lélia coloca: a grande questão, acredito que esteja na instabilidade de nossa democracia. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco, Lélia. Você vai perceber que nós vamos chegar nesse ponto, tá? Então perceba, então vou retornar esse teu comentário. Perceba o seguinte, o Churchill, ele vem dizer o seguinte, ó, a democracia é um sistema péssimo, só não é pior que todos os outros já inventados pelo ser humano. Alguma coisa nesse sentido, se alguém buscar aí, eu peguei o conceito, não a frase propriamente dita, é o conceito. Se alguém pesquisar aí na internet e quiser colocar a frase do Churchill, que ele disse exatamente, pode pesquisar e colocar aí que está de fácil acesso. Tá? Ok? Então, nós temos essa concepção do Nietzsche, que é uma concepção que é verdadeira, né? Porque como você comparar votos se você tem diferente quantidade de conhecimentos, ok? Então, a democracia, dessa forma, com pessoas que não sabem atuar com a cidadania, ela interessa a alguns. E quem são esses alguns? Vamos lá, nós vamos chegar mais adiante nesse ponto. Então, quando você fala em democracia, nós temos que entender que é um governo do povo. Um governo do povo que pode ser participativo, pode ser diretamente participativo, pode ser representativo indireto e pode ser mesclado. A nossa própria democracia aqui brasileira, ela é mesclada. Então, por que mesclada? Você pode ter momentos que ela se torna participativa, um exemplo é o plebiscito, né? E tem momentos, claro, se o indivíduo, né, vá participar, né? É participativa, que é o plebiscito, e tem a representativa, que é indireta, que é a eleição do representante do povo, ok? Isso aí nós entendemos. E aí o seguinte, eu quero passar a debater com vocês algum conceito. Pós-Revolução Francesa, a Revolução Francesa, que foi violenta, então a democracia contemporânea agora tem uma boa parte dela que se originou na Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa matou um monte de gente. Por ser uma revolução, por exemplo, a própria guilhotina, né? O guilhotin que inventou a guilhotina foi morto no próprio invento, né? E tivemos muitas mortes. Aí o João Zanon seria interessante plebiscito. E ele é realizado, João Zanon, em determinados momentos da história para colher, da história, já foi utilizado, da história democrática brasileira, para colher a opinião de todos ou de uma parcela maior da população, ok? Então, perceba o seguinte, nós, na democracia, pós-Revolução Francesa, alguns conceitos
se tornaram base de diversos debates. Conceitos esses que vocês já devem ter escutado, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? Liberté, igualité, fraternité, da bandeira francesa, da Revolução Francesa, etc. Igualdade, liberdade e fraternidade. Vamos lá. Nós temos de um lado a igualdade e nós temos de outro lado a liberdade. Essas duas, sem fraternidade, se leva a um radicalismo. Por quê? Vamos lá. Igualdade. Igualdade de todos. Como se busca essa igualdade de todos? Eu não vou tentar evitar, a maior parte do momento, falar em esquerda e direita, vou tentar evitar, porque é impossível evitar isso, né? Mas eu vou tentar evitar o máximo possível, porque esses conceitos, igualdade e liberdade, eles estão tanto à esquerda quanto à direita, tá? Mas vamos lá, quando um Estado, uma nação, um Estado, não existe hoje população que não viva num Estado. Ou você pode até me dizer uma exceção à regra, você pode até procurar aí, dizer, não, existem pessoas que não moram no Estado, né? Mas o Estado, de maneira geral ou imensa, de forma imensa, faz parte da nossa vida. Então, nós temos estados, por exemplo, vou citar um estado, e aqui não é estado de uma nação, e sim estado-nação. Por exemplo, o Brasil é um estado, a Inglaterra é um estado, né? No conceito de estado que eu quero falar para vocês, de nação. Não existe estado hoje que não seja organizado, não seja pré-organizado, ok? Quando esse estado interfere no seu direito ou interfere mais na sua vida particular para buscar uma igualdade final, certo? Ele vai interferir na sua liberdade. Ou seja, quando o Estado tentar gerar a igualdade, mais a igualdade, ele naturalmente irá influenciar na liberdade. Agora, se o Estado pregar mais para a liberdade, ele irá interferir menos na igualdade. O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Nós tivemos na Inglaterra uma corrente que era cética, tá? Baseados em pensadores como Burke, né? E outros pós-Burke. Essa corrente cética parte do princípio, nós vamos falar mais adiante de comunistas também. Esse pensamento cético, ele está mais ligado, vamos dizer assim, à direita, né? Eu vou tentar evitar, mas nesse momento não tem como. O pensamento cético está mais ligado à direita, que é aquele pensamento que pensa, que raciocina que o ser humano ele deva ser fiscalizado. Se não houver fiscalização, haverá o cometimento dos erros pelo ser humano, ok? E existe uma corrente mais imaginativa, mais em busca da utopia. Essa corrente mais imaginativa, da política imaginativa, então nós temos uma política cética e uma política imaginativa. Esta corrente da política imaginativa acha que o ser humano comete erros pelo próprio erro que existe dentro dos hábitos, dos costumes da cultura, ou seja, em determinado momento a cultura coloca a violência do ser humano e essa violência ela é transmitida de geração em geração e você tem que buscar uma utopia, buscar esse avanço utópico, né, para você melhorar mais rápido a sociedade. Então vamos lá, se você acha que a violência é inata, nasce com o ser humano, ou seja, que independente se todo mundo tivesse, se você pegar um grupo de indivíduos, 5 indivíduos, numa família, por exemplo, e os 5 tiverem a mesma educação, certo? Mas, mesmo tendo a mesma educação, a mesma cultura, que isso é impossível, né?
ter a mesma educação e cultura, porque nós não ficamos fechados dentro do ambiente, nós temos diversos contatos, mas tendo ali mais ou menos a mesma base, mesmo assim pode ser que um desses seja violento, ou tenha violência mais forte. Você está pensando que a violência é inata, ou seja, antes do homem ser um animal emocional que raciocina, esse é um pensamento de Humberto Maturana, o ser humano é um ser animal. E sendo animal, se você pegar, por exemplo, 2 leões e uma leoa, vai em determinado momento ter briga entre os 2 leões pela leoa, certo? Isso é uma violência natural. Se você pegar um pedaço de carne e jogar para esses 3 leões, e esse pedaço de carne não for suficiente para os 3, vai haver violência dos leões, certo? Então esta violência nesses animais, ela é inata, e aí você pode considerar que o ser humano é um animal antes disso, né, e ele tem a violência nele, ok? Isso aí é uma corrente cética. Então, se o homem não for fiscalizado, se o humano não for fiscalizado, ele vai cometer violência natural, ok? Agora, a política, a parte imaginativa, eu sempre digo, eu brinco, né, aí que todo educador, ele, por acreditar no seu grupo de alunos, por tentar melhorar o seu grupo de alunos, por tentar melhorar o ser humano, ele tem uma tendência natural a essa política imaginativa que é a origem da esquerda. Esta política imaginativa, nós temos Rousseau e tantos outros, né, que vão nos dizer que o ser humano, na verdade, ele transmite a violência através da própria cultura. Então, através de filmes violentos, através de comportamento de nossos pais e nossos avós, comportamentos violentos, né? E que, se você buscar essa mudança social mais rápido, você vai diminuir a própria violência, ok? Só que nós estamos com diversos conceitos que são distintos. Igualdade, liberdade, nós temos conceitos de ceticismo, né, e uma política mais imaginativa de melhoria do ser humano. E eu quero chegar no ponto. Vamos lá. O Estado, se você acha que o Estado tem que interferir bastante na educação, na cultura, você tenderá a uma política mais imaginativa, certo? Mas nós temos estados de direita que interferiram bastante, e aí são os extremos, né? Então, o comunismo, que a Lélia comentou, é uma extrema esquerda, tá? O fascismo, apesar de ter se originado, né, numa nacional socialismo, né, o nazismo, o fascismo também de ter, que é o nacional socialismo, é a origem do nazismo. O fascismo de ter nazismo e fascismo, o nazismo propriamente dito, ter uma origem que atribui à esquerda, isso é extrema direita, tá? Tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda, elas terminam com a liberdade, de uma forma ou de outra, tá? Elas vão terminar com a liberdade do cidadão, por uma interferência muito grande do Estado, ok? Então, vamos lá. Quando nós conversamos sobre democracia, nós falamos agora há pouco sobre o conceito de democracia. A democracia, ela é frágil, que a Lélia disse, ainda no nosso país. A democracia mesmo, ela está no país a partir de 1989, né? Então cerca de 30 anos que teve a votação para presidente, a primeira eleição para presidente após governos militares, né? E essa democracia, ela Lélia, bem frágil, porque a democracia ela tem que ser frágil. Mas como assim a democracia tem que ser frágil? A democracia que não for frágil,
porque a democracia é você pregar a liberdade do povo, né? Existe a democracia, que é a representação do povo, mas existe o conceito de democracia, que você ter liberdade, por exemplo, de expressão. Então nós temos ali a Tiene Nogueira colocando que é de Caçapava do Sul, ok? E aí o que acontece aqui no nosso país? Vamos lá. Quando você tem uma interferência na igualdade, né? Você tem uma interferência muito grande na igualdade, você acaba, o Estado buscando uma interferência na igualdade, na realidade ele acaba com a liberdade. Ele diminui pelo menos a liberdade, ok? E quando você pensa mais na liberdade, ou seja, o Estado fazer uma intervenção menor nisso, né, com seus meios, ele acaba dando um privilégio para a liberdade, tá? Então, por exemplo, o socialismo, ele prega, nós temos o socialismo e o liberalismo. Leila Lopes está comentando, estamos juntos, Santa Maria, Rio Grande do Sul, sendo uma família bem estruturada, a mãe tiver 4 filhos e igualmente educar os filhos para ter limites, norma e obediência à lei proposta. Mas pode ser que algum deles se desvie, né? Então, algum deles pode se desviar dos seus caminhos, né? A mãe tem que ficar atenta às amizades dos filhos, claro, né? Educação é uma colcha de retalhos. O que entra nas suas casas pela mídia, isso pode influenciar no caráter. Zelar pela família, como dizia a saudosa mãe. Isso é um pensamento conservador. Não que seja um pensamento ruim, pelo contrário, conservar, quando você quer conservar a herança cultural, você é um conservador, você quer manter a herança cultural, tá? Então é um pensamento bom, a família é um primeiro núcleo social. Como dizia a minha saudosa mãe, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. A família é sempre em primeiro lugar, tá? Então vamos lá, nós temos conceitos, né, gerais como socialismo e o liberalismo. O socialismo, ele busca, por intermédio de ações do Estado, uma igualdade, que a gente diz uma igualdade de chegada, uma igualdade cortando as classes, por exemplo, se diminuindo as classes econômicas e o Estado interferindo nessa chegada. Então, o socialismo, ele, por exemplo, quer que o indivíduo adulto, né, ele tenha uma igualdade ali no acesso, por exemplo, à universidade. A ideia de acesso da universidade, muita gente confunde, mas essa foi uma ideia de origem liberal, tá? O liberal, que é um conceito econômico relacionado à economia, pessoal. O liberal, ele busca, no conceito economia, quem tende mais a esse liberalismo, busca tentar uma igualdade de saída. Mas o Brasil, ele é um país de enormes desigualdades. Como você vai ter uma igualdade, por exemplo, de um indivíduo que é pobre, teve um estudo deficitário em determinada escola, geralmente pública, vai chegar ali no vestibular e vai competir, por exemplo, com o indivíduo rico, que é uma parte menor da população, um indivíduo rico, que passou por escolas geralmente, né, particulares, e que vai chegar lá e vai prestar o mesmo vestibular. Como isso é igualdade? Isto é uma desigualdade. Então, essa ideia de investir mais no início é para que aquele indivíduo, durante a sua formação, principalmente a formação da educação básica e do ensino médio, você dê ao máximo possível, o Estado consiga dar o máximo possível
de uma educação igual nessa base, para quando ele chegar no ensino médio, ali na fase adulta, você tenha proporcionado mais chances iguais. E aí, por intermédio do desempenho do indivíduo, ele possa avançar na vida. Qual é a crítica do socialismo a esse pensamento? A crítica do socialismo a esse pensamento é justamente que nós temos uma sociedade muito desigual, certo? Qual é a crítica do liberalismo, de maneira geral, ao socialismo? É que o socialismo diminuía a produção. Por exemplo, se eu, num sistema socialista, produzo 5 bananas e preciso de uma banana, as outras 4 pode ser que o Estado distribua para outras pessoas. E a grande crítica econômica ao socialismo no mundo, que ele não funcionou, é que eu vou parar de produzir as 5 bananas e vou produzir uma banana. Estou dando um exemplo hipotético e ridículo até aqui. Mas eu vou produzir uma banana porque se eu produzir mais, o Estado vai interferir. Se eu tiver 2 casas, o Estado vai pegar uma e dar para uma outra pessoa. Então, quando o Estado ele interfere demais na igualdade, isso tem riscos, né? Tanto a intervenção muito à direita, com a questão do nazismo, do fascismo, quanto uma intervenção à esquerda. O grande problema é o seguinte: quando você tem um pensamento mais de liberdade econômica, você tem uma interferência menor do Estado nesse aspecto social geral. Você tem uma interferência do Estado na educação, na saúde e na segurança, principalmente nesses 3 aspectos bases, né? Então a Cris Oliveira de Porto Alegre está colocando: animais são violentos para a sua própria sobrevivência, defesa quando se sente ameaçados e para alimento. A violência por parte de nós, seres humanos, animais, está colocando entre aspas, racionais, se dá na influência do meio em que vivemos, mas cabe a cada um decidir ser violento ou não. Quando se fala em democracia, o homem, de certa forma, com toda essa liberdade, acaba utilizando desse meio em defesa psicologicamente através de atitudes, atacando muitas vezes de maneira violenta para tentar incutir os seus ideais para os demais indivíduos. E isso se vê muito quando as pessoas reivindicam, às vezes não sabem nem o que e o porquê, mas vão na onda, independentemente da classe. Eu queria até, vou utilizar, não tem nada a ver com o teu pensamento, Cris, mas a palavra onda. Se vocês puderem assistir um filme, ele já é antigo, chamado A Onda. Esse filme é interessantíssimo, tá? É um filme muito interessante, vale a pena assistir, e fala sobre essa condução das massas até a violência, tá? Condução, no caso lá do filme de alunos. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, tá? Então, vamos lá. Se você acha que o ser humano tem que ser fiscalizado, você está indo para uma corrente cética. E basicamente eu digo para vocês que eu acho que, apesar de pensar, e por ser educador eu tenho esse pensamento, que a educação ela melhora sim muito o ser humano, eu não vejo sociedade ainda na situação atual do ser humano, da população humana, sem violência. E havendo a violência, né, nós temos que fiscalizar de uma forma ou outra a própria atitude humana. E é por causa disso que eu tenho um determinado ceticismo em relação a outro ser humano. Então a gente tem que ter cuidados na relação, né? E aí, por que a democracia ela é frágil na sua natureza? Porque a palavra democracia, ela nos leva a conceitos de liberdade. Se você pensa em liberdade, você pode ter certeza que a democracia ela é melhor quando você critica a própria democracia. Como assim? Se você, num posicionamento crítico,
com um objetivo democrático e não um objetivo ditatorial, você criticar a própria democracia com o objetivo de melhorar essa democracia, você está dentro do pensamento democrático. Então, a nossa democracia brasileira, ela tem que avançar muito ainda, principalmente no conceito de república, res pública, democracia e república. Res pública quer dizer coisa pública, tá? Então, olha só, quando você tem algo que é público não é seu. E, ao mesmo tempo, é de todo mundo. Então, se nós contribuirmos com um imposto, né, por exemplo, e esse imposto seria porque o Estado ele não produz nada a não ser pelo próprio imposto, certo? A arrecadação de impostos e a geração de empregos que vão gerar mais impostos e mais empregos, né, e etc. Isso é questão para economistas. Mas, a partir do momento que cada um de nós paga imposto, nós fazemos parte da democracia e parte de uma res pública, de uma república, de uma coisa pública, tá? Então, olha só, quando você tem os conceitos de igualdade e de liberdade, nós temos que ter cuidado para não interferir de forma negativa na igualdade com as nossas atitudes, ou seja, nós gerarmos mais desigualdade, e nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos e nossas atitudes para não diminuir a liberdade do outro. Então, basicamente, o seu direito termina quando começa o meu direito termina quando começa o seu. Agora, um gestor público, ele tem que ter muito cuidado, porque ele tem o contato com o dinheiro diariamente, mas um dinheiro que não é seu, certo? E aí tem um conceito, e na verdade esse conceito tem diversas vertentes. Eu utilizo esse para a minha consciência, para o meu modo de pensar. Moral e ética. Moral, a Onda 2008, né? Fala sobre o Estado autocrático, né? O filme premiado. Vale assistir, obrigado, Lélia. Vale assistir esse filme, quem não assistiu está perdendo. Mas olha só, nós temos, certo, que ter cuidado nas nossas atitudes para não gerar desigualdade, né, e não interferirmos na liberdade. Só que o Estado, nós temos a mania de culpar o Estado. Nós colocamos a culpa no outro. Mas o Estado são pessoas. E essas pessoas, elas são representantes do que nós somos, certo? Então, por exemplo, a corrupção, ela está nas atitudes sociais mais comuns. E honestidade nada mais é do que uma eterna vigilância de si mesmo. Não adianta nós ficarmos vigiando a honestidade dos outros e esquecermos da nossa, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando um gestor público, seja do executivo, e aí ele é um gestor público de forma bem direta, porque ele recebe verbas e utiliza essa verba de uma forma ou outra, né? Seja do poder legislativo, e aí você tem vereadores, deputados estaduais, deputado federal, senadores, também eles atuam como fiscalizadores do executivo e trabalham com verbas públicas, né, por emendas parlamentares e outros. Tem que ter muito cuidado com a utilização dessa verba. Eu vou dar um exemplo aí, eu estava no conceito de moral e ética, tá? Moral tem diversos conceitos de moral. Eu vou dizer para vocês o que eu utilizo, que foi o que eu gostei dos diversos que eu vi. Moral e ética são diferentes. Moral está relacionado a si mesmo, ao seu pensamento, à sua consciência, certo? Então, você moralmente, né, você pode ter atitudes morais, de acordo com uma época, imorais ou mesmo, né, situação da amoral. Mas o moral que eu sigo é aquele
que está relacionado à própria consciência. Então você pode ter ações que são imorais, mas elas não são antiéticas. Por exemplo, a ética, ela está relacionada mais, no meu ponto de vista e no ponto de vista dos autores que eu li, a ética, ela está mais relacionada às regras estabelecidas, às regras escritas. Então, por exemplo, a lei que os policiais militares ali executam e tentam defender são regras éticas. Então, vou dar um exemplo bem simples. Você pode ser um usuário de maconha. A maconha é uma droga ilegal, ainda ilegal. Você pode ser um defensor da liberação da maconha. Você pode debater, porque a evolução social ela vem por intermédio de debate. Ou você pode ser contrário à liberação da maconha, certo? Agora, a partir do momento que você começa a consumir, né, e a gente sabe que a lei ela foi modificando no Brasil, né, ela foi se tornando menos pesada, já existe uma outra concepção. A partir do momento que você começa a vender maconha, né, aí é tráfico de drogas, tem uma outra concepção que é pior, é maior. Só que você pode, moralmente, achar que você não está cometendo regra nenhuma, não está rompendo regra nenhuma ao utilizar maconha, porque você é favorável à liberação da maconha. Mas você sim está extrapolando uma regra ética desse país, uma regra ética que está estabelecido em lei que você vender maconha, você transitar com maconha, claro, a partir de uma determinada quantia, você é um criminoso, certo? Então, existem regras éticas e regras morais. Vamos dar um outro exemplo. Licitação. Licitação você tem, é uma forma que se utilizou, né, de tentar evitar fraudes. Então, por exemplo, você ia mandar fazer uma ponte, a ponte eu não vou fechar com uma empresa específica, eu vou abrir oportunidade para diversas empresas e vou pegar o menor preço. O que o pessoal fez? Juntou as empresas e combinou. Olha só, você vai colocar lá R$8.000, né? E eu, 80 mil reais, 80 mil reais, eu vou colocar 60 mil reais para algo que era, eu estou falando em R$1.000, né? Mas 80 milhões, 60 milhões, você sabe o tamanho do desvio. E aí vai fechar o acordo tal. Isso é imoral e é antiético, certo? Então, no nosso país, o que acontece na nossa democracia? A nossa democracia ela está ficando cada vez mais robusta a partir de debates de distintos pensamentos. Eu não concordo determinados, eu digo para vocês, de universidades, determinados centros, né? O que são centros? Por exemplo, centro de educação, centro de ciências sociais humanas, centro lá de ciências exatas, matemática, centro de tecnologia, são locais. Determinados centros são mais democráticos, por exemplo, que outros. Aqueles centros, no meu caso específico, por exemplo, de educação, que eu passei por um centro de educação, em que se debate ideologia, e para entender isso você tem que estar pegando o debate desde o início aqui, em que a ideologia é mais forte, eu vou dar um exemplo simples. Na veterinária, você discute menos ideologia porque você tem que tratar mais de animais, certo? Então você tem que ir para a saúde de animais, né? Pequeno, médio, grande porte, etc. Na educação, nas ciências sociais humanas, é óbvio, na sociologia, por exemplo, na educação, na história, na geografia, é óbvio que você tem que debater mais ideologias. Então ali é mais intenso o debate ideológico. E discussões ideológicas, muitas vezes, quando se tornam discussões, não levam a nada, certo? E aí o Boaventura de Souza Santos, e olha só, Humberto Maturana, pensador considerado até de esquerda, aí, o Boaventura de Souza Santos, o pensador de esquerda, Leonardo Boff, pensador de esquerda, Paulo Freire, pensador de esquerda, né?
aqui no Brasil nós temos muito forte isso dentro de determinados centros e dentro de determinadas universidades. Não todas e nem todos os centros, tá? E a Lélia está entrando no assunto da escola não pode ter partido. A gente pode até debater isso, é bem amplo também em outro momento, muito bom. Escolas com viés ideológico, antiético e moral. E aí o seguinte, ó, não existe educação sem política. Como é que é? Isso é um pensamento do Paulo Freire. Mas aí o seguinte, ó, o problema não foi o Paulo Freire, o problema foi a atuação grancista de Paulo Freire. Gramsci, ele disse aspectos, ideias no sentido que você deveria dominar a educação, você deveria dominar o aspecto religioso e a imprensa. Você dominando a educação, a religião e a imprensa, você teria um Estado que ia perdurar por muito tempo, um viés ideológico. O ponto de vista da política que eu estou abordando aqui não é a política partidária, e sim a política no sentido macro. Eu quero que vocês compreendam o seguinte, a relação humana é um ato político, certo? Por exemplo, se um professor chegar e disser, por favor, sente, esse é um ato político. Desculpem aqui o grito, que eu vou falar mais alto, não se assustem. Agora, se um professor chegar para um aluno e disser o seguinte, por favor, senta! Esse é um outro ato político, certo? Eu também tenho diversos livros do Paulo Freire, não concordo com todas as ideias, mas eu acho que ele tem fundamento sim. Desculpa quem não concorda comigo, é o meu pensamento, né? Cada um tem o seu pensamento a respeito. Mas por que toda educação debate a ideologia de uma forma e outra, né? Porque a história que está lá nos livros, ela tem ideologia. Os livros didáticos, eles têm ideologia no sentido amplo. Agora, ela não pode ser uma ideologia, é isso que a Lélia se referiu, eu conheço a Lélia, minha amiga, a uma ideologia, sim, micro, que é no caso da ideologia partidária, ou de determinado viés, certo? Então, voltando ao pensamento que eu estava tentando comentar e dividir com vocês. Nesse aspecto democrático, nós brasileiros temos que aprender muito mais a respeitar a coisa pública, certo? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ligar aqui a tomada, que o meu computador aqui acabou a bateria. Só vou botar a tomada, o computador na bateria, aqui na tomada da energia elétrica. Porque nós não temos respeito com a coisa pública. Nós não temos respeito com a coisa pública, muitas vezes, de maneira geral, e não falando especificamente de um grupo ou de alguém, porque nós achamos, enquanto partidos políticos, muitas vezes, enquanto grupos políticos, que aquele dinheiro é do partido, ou aquele dinheiro pode ser utilizado por mim de qualquer forma. Então, por exemplo, aqui deixa eu só voltar o computador aqui, baixar o som. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se um indivíduo ele pode executar um serviço por R$1.000 e você contratar esse serviço, e aí eu não estou, por R$5.000, isso é uma forma de corrupção. Isso é uma forma de corrupção, certo? E nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a coisa pública, ela é pública. E é por causa disso que eu, particularmente, tenho algumas atitudes que são conservadoras, que eu continuo achando que a droga faz mal. Existem drogas lícitas e drogas ilícitas. Se ela não é utilizada para fim medicinal, ela faz mal. Porque qualquer droga, mesmo, eu vou dar um exemplo para vocês, o cigarro e o álcool são duas drogas liberadas. O lobby do álcool é muito mais forte que o lobby do cigarro. Por quê? Porque atrás do cigarro diz fumar causa câncer, fumar mata, todo mundo já viu isso, né? Fumar é terrível. Mas no rótulo da bebida alcoólica diz, se beber não dirija, ou seja,
beba à vontade, só não dirige. Só que o álcool, ele mata muita gente por cirrose. Isso é uma droga lícita que mata muita gente. Então tem parente seu que está doente, e quem trabalha com a área de saúde sabe o que eu digo. Tem gente que sofre acidente que poderia estar sendo tratado com uma verba que é destinada por alguém que está sofrendo, por exemplo, de cirrose. Então o alcoolismo, ele é uma doença. O tabagismo, esse é uma doença, certo? E que tiram verbas do Sistema Único de Saúde. Da mesma forma, a segurança pública. Quantas pessoas, quantos parentes, né? E hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque o assunto ele é complicado mesmo. Quantas pessoas deixam de ser atendidas porque chega um indivíduo baleado no hospital? A gente já refletiu sobre isso? Então, a questão da res pública, da coisa pública, quando você é um gestor, quando você é um indivíduo que está mexendo com dinheiro público, se aquele dinheiro não for investido para o interesse público, o interesse coletivo, e não o interesse coletivo de um grupo, e aí é o grande problema nosso, nós colocamos muitas vezes o partido político acima do interesse do povo de uma forma geral, o interesse do partido, que é um pequeno grupo, sobre o interesse do povo, que é um grande grupo, certo? Que é aí a democracia, que é o nosso país, a nossa nação, o nosso Estado, ok? Então, quando se fala em Estado interferindo, na minha opinião, o Estado deveria interferir fortemente e mais em educação, saúde e segurança pública. Só que no Brasil, nós temos um Estado, no Brasil, no Brasil Federação, nos estados do nosso país e nos municípios, nós temos uma grande quantidade de interferência estatal na liberdade e na igualdade do povo. E aí essa interferência estatal é um ciclo vicioso. E quem e eu não sou contra, né? Pelo contrário, mas quem é cargo de confiança, por exemplo, um povo, né? Um governo municipal, ele tem os cargos de confiança. Esse cargo de confiança são cargos a critério do governo municipal, por exemplo. Quando você é um cargo de confiança, se fosse um cargo de confiança, é natural que eu ia dizer, olha, votem no meu partido, família, grupo, votem no meu partido, votem ali naquele cara que está no poder, porque eu preciso dessa atividade, eu preciso desse emprego. Isso é natural. Isso aí não é errado, não é errôneo quem tem um cargo de confiança e tem essa atitude. Agora, se você é um cargo de confiança e percebe situações ilícitas, se você percebe o mau gerenciamento da coisa pública e você mantém esse status quo de corrupção, você faz parte desse sistema que está corrompido e que está se perpetuando no poder de forma corrupta, certo? Então, este conceito é importante para qualquer cidadão, estando ele num cargo público ou não. Porque a partir do momento que eu perceber que aquele governante está utilizando o dinheiro de forma indevida, ou seja, para interesses particulares, às vezes com sobrecarga de preço, sobrecarga excessiva de preço, eu estou conivente com isso. E aí entra de você, da sua consciência moral, e às vezes, nesse caso específico da parte ética, você não ser conivente com isso. Só que a nossa população, eu digo para vocês, né, há certo tempo, na última eleição eu me candidatei a deputado estadual. Eu fiz toda a minha campanha sem nenhuma verba pública, somente com a minha verba particular. Né? Não tive nenhuma ajuda partidária e por opção, né? Nem partidária e nem do governo. Tá? As pessoas atacavam pedindo dinheiro. Olha, eu passei por isso.
Eu passei, cidadão como você, eu, dizia o seguinte, ó, se você me der uma passagem para o interior da cidade X, eu voto em ti e consigo mais votos. Eu escutei isso. Se você pagar essa conta de luz, né, e de água, para mim, eu voto em você. Eu escutei isso. Olha, você é candidato, né? Olha, eu tenho esse remédio aqui. Uma senhora até numa determinada cidade, não vou dizer a cidade, ela ficou chateada comigo, porque ela disse assim, olha, o senhor é candidato, né? Teria como o senhor comprar esse remédio para mim? Eu disse, olha, minha senhora, eu não vou fazer isso, né? Se fosse em outro momento, talvez até poderia lhe ajudar a fazer, mas não vou fazer isso nesse exato momento, que isso é crime eleitoral, né? E a senhora ficou vermelha, ficou, né? Então, existe um costume de compra de voto, que, claro, nas últimas eleições, até acredito, creio que tem até diminuído, né? Mas se você vende o seu voto a troco de passagem, a troco de cerveja, eu escutei isso, o cara, olha, não vou te mentir, mas se tu pagar uma cerveja para mim ali, tu tem meu voto. Né, numa determinada cidade que eu cheguei, você é militar, você se candidatou, legal, beleza, pô, eu fiquei até feliz, eu disse, pô, estamos conversando, né? Que legal. Eles, não, se tu me der R$10 ali para pegar um cafezinho, eu voto em ti. Então percebam que a sociedade é corrupta. Mas por que a sociedade brasileira é corrupta? Isso é muito amplo, né? Isso é amplo, eu acho que até é coisa para nós debatermos mais adiante, pensarmos mais adiante. Mas a nossa democracia, ela não está frágil pela democracia, não está frágil pela liberdade, porque a não ser em determinados centros, em determinados locais universitários. Aí sim falta liberdade de expressão de pensamento, tá? Eu acho que sim, né? Em determinados locais específicos, não numa coletividade, não como um todo. Mas a nossa democracia é forte porque nós podemos criticar essa democracia. Por exemplo, você pode criticar determinadas decisões do STF, você pode chegar e dizer, o STF errou por causa disso, por causa disso. Você pode dizer, o governo está errado por causa disso, por causa daquilo, né? O problema é quando esta crítica, ela sai do viés de comentário de democracia e ela passa por uma ofensa ao outro, certo? Então, toda forma de fazer violência ao outro é antidemocrática em determinado ponto. Tentar calar o indivíduo é fascismo, é nazismo e é comunismo. Vamos deixar de ser inocentes. Isso são extremos. E o radicalismo não ajuda a nada. Nós temos diversas participações, talvez eu não possa ler tudo, né? Ler todas, né? Por causa do tempo. Até nós já estamos aí há mais de hora de live. Eu estava pesquisando cientificamente, estava fazendo correções de trabalho, eu tenho que voltar a esse trabalho. Mas por que eu debato aqui? Porque eu gosto de debater. Agora perceba o seguinte, a corrupção, ela não está no outro. A corrupção está em nós. A corrupção está dentro de nós mesmos. Aí você vai dizer, para com isso, Pazinho, está me chamando de corrupto? Eu não sou corrupto, você é corrupto. Olha só, honestidade é a eterna vigilância dos próprios atos. É a eterna vigilância de si mesmo. Quando você se utiliza do Estado, ou seja, de um governo municipal, de um governo estadual, de um governo federal, para interesses de pequeno grupo e não de coletividades, no caso o município, o Estado e o país, isso sim é ato de corrupção, porque você não está respeitando uma parte importante da sociedade que é a res pública, a coisa pública, a coisa que é de todos e não é de um só. Então, se você beneficiar na sua atitude como gestor municipal, estadual, federal, ou como um legislador, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, beneficiar um grupo, e aí eu não estou falando
de profissões. Por exemplo, você pode ser um político e defender a classe, o grupo dos médicos. Aí é uma ação política que é necessária, certo? Você pode defender os policiais militares, você pode defender os professores, você pode defender os advogados, você pode defender, sei lá, são profissões. Não é um grupo específico que está no poder para a manutenção do próprio poder ou para interesse próprio, certo? Existe corrupção ativa, corrupção passiva. Corrupção ativa, basicamente, é você dar a corrupção aos outros. Corrupção passiva é você receber essa corrupção, certo? Então, o nosso país é corrupto. Não são os políticos que são corruptos. Nós temos é corrupto de maneira geral. Vamos lá, eu até vou refazer essa minha frase, que ela está generalista e eu tento evitar isso. Existem muitos atos de corrupção no nosso país, porque a corrupção está muito forte e muito presente na nossa sociedade, certo? E os políticos, de maneira geral, são representação dessa sociedade. Então, eles representam e fazem parte da própria sociedade. É muito fácil eu colocar a culpa no outro, eu dizer que a culpa é do governo, a culpa é do município, a culpa é do estado, a culpa é do governo federal. Mas eu tenho que perceber que eu tenho atitudes no meu dia a dia que tendem à corrupção. E eu tenho que tentar cortar o máximo possível essas atitudes minhas que tendem à corrupção, de regras sociais que são éticas e da regra moral que é a minha própria consciência. E nós somos enganados pelo sistema, nós somos enganados pelas pessoas e nós somos enganados por indivíduos. Só que o sistema, o Estado não existe. Existe em forma de lei, em forma de estruturação, mas quem está administrando esse Estado e se utilizando do Estado para determinadas coisas, por intermédios de determinadas ideologias, são indivíduos que estão no poder, não são o poder. E esses indivíduos são representação do que nós, coletividades, somos, certo? Então, a Cleusa Maria está dizendo, boa noite, amigo. Boa noite, Cleusa. Boa noite a todos que estão participando aqui da live ou vão entrar depois, né? Então, percebam o seguinte, a partir do momento que nós tivermos esse pensamento que a violência não está no outro, ela está em nós, que a corrupção não está no outro, está em nós, nós vamos passar e verificar todas as nossas postagens do Facebook e vamos verificar aonde nós fomos arrogantes e violentos. O Eduardo ainda não participou, vou ler a mensagem do Eduardo. Muito bom isso, estas verdades sobre a corrupção me faz pensar que o Brasil tem esta identidade e já sabemos que para uma nação mudar, ou ela deixa de existir após uma guerra de sangue, ou mudamos individualmente, estamos condenados a viver com esta percepção. Então a mudança começa dentro da família, do ambiente familiar, sabendo que a violência não está no outro, a violência não está em nós, a corrupção não está no outro, a corrupção está em nós, e maus hábitos não geram má cultura. Maus hábitos geram maus costumes e maus hábitos. Cultura, ela é sempre positiva. Cultura é reflexo de bons hábitos. Bons hábitos geram boa cultura e agregam pessoas, certo? Então esses maus hábitos, eles são repicados. Por que essas pessoas chegaram e pediram corrupção? Para mim, por exemplo. Porque elas estavam acostumadas diversas vezes a pedir corrupção e serem atendidas. Não estou criticando A, B ou C, mas esse atendimento da corrupção gera o costume e o hábito. Naquele momento, que é um momento político que acontece a cada 2 anos, é um momento de eu tentar me acertar. Então essa corrupção, ela é coletiva, ela é grupal. E isso muda primeiro por leis, né, através de regras éticas duras, ou por mudança de maus costumes, de maus hábitos, a partir de nós mesmos e não dos outros,
certo? Agora, esse é um ponto. Outro ponto, existe, que eu quero ir para o encerramento, né? Que é a fiscalização. Temos sim, olha, não é a parte. Por que o voto é obrigatório? Tem gente que é contrário ao voto obrigatório, né? É uma ideia, mas o voto a partir de 18 anos, até os 70 anos de idade no Brasil, de 16 a 18 é facultativo, e de 18 a 70, e após 70 é facultativo, de 18 a 70 anos é obrigatório no país, certo? Então você é obrigado a votar. Até eu sou do parecer, é a minha opinião, que a sociedade brasileira talvez avançasse com o voto facultativo. O voto facultativo segue uma filosofia nietzschiana, no caso aquele de um voto não ser igual ao outro, porque muita gente deixa de votar em países que têm o voto facultativo, porque não tem interesse em votar. Então, quem foi votar num país de voto facultativo é uma pessoa que se interessou. Então, se interessou, a priori, né, nós vamos ter mais pessoas com aquele voto mais qualificado, certo? Então, quando você tem a fiscalização, você, além de votar em quem nós votamos, em quem você votou, eu sei em quem eu votei, mas em quem nós votamos, além de votar, esse indivíduo eleito, eu tenho que fiscalizar a atitude dele, e não só dele, a fiscalizar a atitude dos governos de modo geral. E o menor governo, e olha só, isso é um detalhe científico, quanto mais distante do município, mais corrupção. Ou seja, nós temos corrupção na esfera, por exemplo, de vereadores, de prefeitos, de secretários, tem corrupção, mas tem mais desvio de dinheiro quando vem verba do Estado para o município, e mais desvio de dinheiro quando vem do governo federal para o município. É por causa disso que a ideia da municipalização talvez diminua com a corrupção, certo? Então, a democracia liberal, para encerrar nossa live, que é tanta coisa para falar, né? Já está ficando muito longo esse vídeo. A democracia que é mais liberal, que tem ideia da liberdade, ela defende a liberdade e respeito a todas as minorias e todas as diferenças. Isso é democracia liberal. Muita gente confunde, né, com socialismo, com comunismo. Não, é você respeitar todas as diferenças, porque você respeitando todas as diferenças, você está indo para o lado da liberdade. Por exemplo, a ideia de política de cotas lá para o curso superior não é uma ideia do socialismo ou da social-democracia, e sim do liberalismo nos Estados Unidos, certo? Então, você respeitar todas as diferenças, você muitas vezes tem que investir por determinado tempo em determinados grupos de minorias, certo? Por determinado tempo e com determinadas regras que devem ser fiscalizadas, ok? Muito bem fiscalizadas. Quando você incentiva empresários e empresas, você também está utilizando da liberdade econômica. Não é só empresa, é só indivíduo. Então, o foco de todo o Estado, na minha concepção, é claro, e aí município maior, né, de um município, de um estado como o Rio Grande do Sul e de um país como o Brasil, deveriam ser nesses três fatores: educação, saúde e segurança. E, é claro, geração de empregos. E aí entra toda aquela parte de economia de geração de empregos que é muito complexa. Então, se você pegar esses 4 pontos, geração de empregos, que é o trabalho é a melhor ajuda social, vocês já escutaram isso. Trabalho, educação, ou seja, investir na educação, principalmente mais forte nesse país, na educação da base, educação básica e ensino médio. Educação, saúde pública forte e uma segurança pública forte, o cidadão vai ter um país muito mais feliz. Nós vamos ter grupos, coletividades muito mais felizes. Se você tiver uma segurança
pública melhor, uma educação melhor, uma saúde melhor e tiver o seu emprego, você vai ter uma vida melhor. Bom, eu vou ficando por aqui. Perceba o seguinte, né? Vou repetir, a corrupção está em todos os governos, municipal, estadual, governo federal. De todos os municípios, ou quase todos os municípios, ou a uma certa quantia de municípios, em determinado momento, e é por causa disso que eu creio numa política cética, numa política fiscalizadora, certo? Em determinado momento vai ter um ser humano que vai pensar nele mesmo, no egocentrismo dele, ou de um pequeno grupo, e vai pensar em desviar aquele dinheiro, ou vai pensar em superfaturar, ou vai pensar em dar um jeitinho para poder comprar o seu carro importado, comprar o fruto daquela corrupção. Desde uma casa para ele, desde um sítio, né? Desde de sexo, poder ou dinheiro, né? O próprio dinheiro, ele vai ter esta possibilidade de corrupção. A fiscalização da cidadania, ela é muito importante para que a menor quantidade de dinheiro seja empregada de forma errada. Então, de tudo isso que a gente debateu, quem está chegando agora, quem puder depois assistir o vídeo desde o início e deixar seu comentário, quem entra e sai e tal, comentar a sua opinião, de tudo isso, se não houver uma política mais cética, uma política mais fiscalizadora, menos imaginativa no ser humano ideal, por enquanto, em determinado tempo no nosso país, nós vamos continuar tendo muita corrupção. Por quê? Porque esta ideia de que a res pública, da coisa pública, deve ser empregada para um determinado grupo específico, ou seja, partido político, ou seja, grupo de empreiteiros, ou seja, grupo de indivíduos, é de origem lá do corporativismo, melhor dizendo, eu vou dizer, não ia dizer, mas vou dizer, do varguismo, né, de lá da época de Getúlio Vargas, né, que muita gente ainda defende, que trouxe grandes avanços trabalhistas, mas também trouxe uma política de preservação no poder, pelo poder, né, propriamente dito. Tá? Mas isso é um assunto para outra live. Eu estou terminando, se você quiser comentar ainda, dar sua opinião final, você que acompanhou agora, ou você que assistiu uma pequena parte, estou encerrando. Pô, tinha tanto a dizer, tem tanto mais a dizer, mas a participação de vocês foi muito boa hoje, a participação de todos. Agradeço por terem participado. Eduardo, boa noite, professor. Obrigado por essa riqueza que compartilha conosco. Eu que agradeço, Eduardo, Rosa, Tólio, a participação de todos vocês. Esse vídeo vai estar disponível desde o início, daqui a pouco. Você que teve interesse agora e quiser voltar ao início, volte, assista, compartilhe o vídeo se você não compartilhou. Os conceitos, eles são conturbados, mas eles são interessantes e a gente está sempre estudando. Claro que num tempo de 1 hora, determinada bobagem eu possa ter dito, mas a intenção, ao menos o conhecimento, a busca de conhecer um pouco mais, ele existiu no nosso debate ou na minha tentativa de compartilhar a ideia com vocês. Fiscalizem a si mesmo, fiscalizem a vocês mesmos, as próprias atitudes. A violência não está no outro, a corrupção não está no outro, a corrupção está em nós e no exemplo ou no mau exemplo que nós damos para os outros. Maus exemplos, maus costumes, bons exemplos, bons costumes e boa cultura, certo? Então, pensem sobre isso e até o próximo debate. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Nós falamos sobre política, educação, pouca coisa, ainda muito mal falado de economia. Nós falamos
de democracia, também mal falado até pela questão do tempo, mas eu acho que alguma coisa de bom possa ter ficado para vocês e discordem. A Kátia Janaína Jardim, perdi a live. Kátia, se não me engano não, tenho 99% de certeza que você é de São Borja. Perdi a live, vou assistir quando estiver disponível o vídeo. Muito obrigado, Kátia. Deixem os comentários de vocês e compartilhem. Muito obrigado, vou terminar aqui e até a próxima live, terça-feira que vem, 21 horas, se Deus quiser. Grande abraço.